Boa noite, pessoal. A gente, continuando o tema que a gente estava, né, da aula anterior, né, que a gente falou sobre cultura, né, mas aí a gente vai continuar falando sobre cultura e ideologia, né. A gente falou das culturas anteriores, né, em outros séculos, falamos dos pensadores, falamos também de como é a cultura popular, como é a cultura de massa, cultura mercadoria, conhecimento simples, conhecimento científico, e como é que isso, dentro da cultura, isso faz a ideologia, como é que mexe com a cabeça das pessoas, como é que existe isso no dia a dia, como é que funciona, né? Então, gente, vejo que nessa modernidade, né, vocês estão vendo aqui no slide, né, comunicações, e a gente agora, nesse período que a gente está vivendo, né, com aulas à distância, né, e aí não tem como fugir do dia a dia frenético, né, do modo de produção capitalista, né, que televisão, né, fazemos pesquisas na internet de pessoas de todas as idades, né, comunicações por telefone, e-mail, WhatsApp, né? E agora também, mais do que nunca, né, o mundo virtual, né? E a gente hoje está no mundo virtual do que do próprio mundo físico, né? Jornais estão saindo de jornais físicos, como o próprio Diário do Nordeste, do Ceará, saiu de circulação, agora só tem virtualmente, né? Mas ainda possuímos o rádio, mas agora, mais do que nunca, a gente tem os meios de comunicações mais modernos, como o WhatsApp, Telegram, o Facebook, Instagram, e por aí vai, né? Então, a gente não tem como a gente fugir dessa realidade, né? Mas aí, onde é que entra é, 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 essa situação nossa do dia a dia, né? Vamos lá. Dominação e controle. Aí, vários autores procuram demonstrar que os conceitos de cultura e ideologia não podem ser utilizados separadamente. Então, um dos mais renomados, né, o italiano Antonio Gramsci, que é um dos mais que influenciaram começo do século XX, né, ele analisou a questão com base no conceito de hegemonia e no que ele chama de aparelhos de persuasão. Bom, o que é esse, resumidamente aqui, o que é essa hegemonia, né? Aí ele diz que essa hegemonia nada mais é do que aquelas pessoas que têm o poder econômico, o poder de fazer, digamos assim, fazer a cabeça das pessoas que detêm o conhecimento, eles tentam passar para as pessoas que aquele pensamento deles, ele é hegemônico. Ou seja, aí tem aqui no slide, ó, hegemonia, processo pelo qual uma classe dominante consegue fazer seu próprio ser, aliás, fazer seu projeto ser aceito pelos dominados. Ou seja, as pessoas que não estão no topo da pirâmide, né, a chamada classe, que não está na classe dominante, ou seja, nós, os trabalhadores, a gente começa a achar que o que eles pensam é a mesma coisa que nós, os mesmos gostos, né, as mesmas mercadorias, quando na verdade não é assim, né? Na verdade é uma forma de persuadir, é o que o Gramsci colocou bem claro, né? O poder hegemônico, ou seja, a ideologia de quem está no poder faz parecer que a gente vai conseguir consumir os mesmos produtos que eles, que a gente vai ler as mesmas coisas, que a gente vai estar na mesma escola, que a gente faz parte da mesma classe social. A gente começa a aceitar e começa a acreditar. Começa a achar que porque está consumindo ali uma vezinha ou outra algum produto, acha que faz parte da classe rica, quando na verdade nós não fazemos, né? Então, os aparelhos de persuasão, o que é que Gramsci dizia, né? O que é que faz com que haja esse poder de dominação ideológica, de convencimento? O que significa isso, né? Então, o que é? Práticas intelectuais e organização no interior do Estado ou fora dele. Ora, o Estado nada mais é do que uma instituição, né, legal, onde nós fazemos parte, estamos inseridos, né?
E nisso, o que é que o Estado coloca a serviço dessa classe dominante, né? Então, coloca livros, são jornais, os livros didáticos, né? Por exemplo, o atual governo, ele coloca o livro didático de acordo com sua ideologia. Então, teatro, televisão. Então, por exemplo, os filmes, aqueles filmes hollywoodianos, né? Fantásticos, com ótimos atores, com tecnologia avançada de efeitos especiais, né? As escolas, né, inclusive fazem parte de um projeto, né, de governo para que as pessoas comecem a se achar que estão fazendo parte dentro do Estado e que está fazendo, prestando um bom serviço para o Estado, quando na verdade está prestando serviço à classe dominante, né? Então, essas práticas, elas são utilizadas para disseminar o projeto da classe dominante, ou seja, para espalhar, fazendo com que as pessoas achem que é normal esse projeto, né? Então, no slide aqui, cada relação de hegemonia é sempre pedagógica, pois envolve uma prática de convencimento, de ensino e de aprendizagem. Vamos deixar bem claro aqui, pessoal, o que significa isso aqui, né? Como assim, prática pedagógica? Ora, é uma forma que você tem de ensinar sem transparecer que a pessoa está aprendendo, que está assimilando determinada situação, né? Porque, na verdade, você está sendo convencido. Quando você consome determinados produtos, né, intelectualmente, livros, né, sites, jornais, músicas, né, o que passa na TV, na verdade, você está assimilando aquilo, e são produtos da classe dominante, porque eles dominam os meios de comunicação, e a pessoa começa a assimilar, a beber aquele tipo de produto. E aí você passa a aceitar como toda a sua situação de vida como sendo normal, né? Não, eu sou um simples trabalhador, eu vou me acostumar aqui a ganhar pouco, porque é assim mesmo, e aí algumas religiões também pensam dessa forma, como, por exemplo, algumas religiões aqui, não vou dizer nome nem nada, mas a gente sabe que existe, onde a mulher tem que só cuidar dos filhos, que a mulher não pode trabalhar, que a mulher é submissa ao homem, né? E por aí vai. Isso é uma forma de dominação, é uma forma de convencimento. E as pessoas passam a aceitar aquilo ali como se fosse uma coisa normal, né? Então, veja que é um aparelhamento muito mais amplo, muito mais complexo, né? Então, ele diz, ó, o Gramsci, continuando com ele aqui, veja que ele é lá do começo do século XX, mas ele está totalmente atualizado para o dia de hoje, porque as práticas capitalistas, elas continuam acontecendo. Então, ó, para Gramsci, uma classe se torna hegemônica quando, além do poder coercitivo e policial, ou seja, de você não permitir, de você colocar a própria polícia contra quem faz uma manifestação querendo educação de qualidade, quando quer moradia, quando quer saneamento, quando você sai um grupo de estudantes querendo que seja aprovada uma lei ou municipal, ou estadual, ou federal, que venha mais verba para a educação, ou então quando tem uma greve por melhores salários, melhores condições de trabalho, que nem sempre um sindicato está querendo só melhorar o salário, não, condições de trabalho, né, que mulheres ganham iguais aos homens, que, como, por exemplo, foi feita a reforma da Previdência, se fez greve e tudo, mas acabou passando aí, e o prejuízo vai ser lá na frente, daqui a 10, 20, 30 anos, os mais jovens vão sentir como isso vai ser muito ruim para ele, né? Então, ó, além do poder de coerção, de polícia, né, de não permitir, e às vezes até usar a violência, né, a classe dominante, né, ela utiliza a persuasão, que é o quê? O convencimento, persuadir você, o consenso, né, achar que tudo é normal, você acaba aceitando, né, que é desenvolvido por um sistema de ideias elaborado por intelectuais a serviço do poder, para convencer a maioria das pessoas. Então, eles pagam caro projetos, pagam para empresas, meios de comunicação, para intelectuais, para gente da mais diversas áreas, para convencer a população de que aquilo é que é o correto. E as pessoas acabam assimilando, por quê? Porque passa a ser do dia a dia, passa a ser como normal. Não é só
um exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, a seleção brasileira de futebol, né, que ali, na verdade, é uma forma de persuadir a população, é uma enganação, porque, na verdade, não é a seleção brasileira, é uma empresa privada que está a serviço de empresários para fazer com que a população pense que o Brasil está jogando, lutando contra outro país, como se fosse um inimigo, quando, na verdade, não tem nada a ver, é só dinheiro. E a população acha que a seleção é do país, que a seleção é dele, passa a ser dele, quando, na verdade, não é. Não é de ninguém. Não é do Estado, não é do governo, não é do poder executivo, não é do poder, não é uma instituição pública, é uma empresa privada. E as pessoas acabam, por meio da internet, por meio da transmissão dos jogos, e lá tem todo um patrocínio caríssimo, e a gente acaba comprando aqueles produtos que são dos patrocinadores. Então, é uma forma também intelectual de você. E isso foi muito utilizado durante a ditadura militar aqui no Brasil, e ainda hoje é utilizado, né? Então, por esse processo, cria-se uma cultura dominante e efetiva, né? O que é isso? Cujo objetivo é demonstrar que a visão de mundo de quem domina é a única possível. Ou seja, que não é possível mudar, que aquilo ali não muda nunca. E alguns chegam até a dizer que é porque Deus quer, né? Com todo respeito às religiões, eu acho muito difícil existir um Deus que queira que as pessoas passem mal, né? Mas aí começa a se aceitar como se fosse essa situação. Então, continuando ainda com Gramsci, né, de acordo com Gramsci, é possível haver um processo de contra-hegemonia. Aí já pensa diferente. O que é esse processo de contra-hegemonia? Aí ele já diz, ó, ele dizia na época, né? Isso tem nos livros dele, né? Quem quiser pesquisar, vai pesquisar lá e procura isso aí. Aí diz, ó, você tem como você ter um projeto diferente, sem ser um projeto hegemônico ligado à classe dominante. Você tem como ter uma forma de ver o mundo diferente, uma forma crítica de ver o mundo, e não só o pensamento da classe dominante. Né? Então, isso é interessantíssimo. Por quê? Porque se cria uma alternativa. Vai criar uma alternativa para quem? Para nós. Quem somos nós? A classe trabalhadora. Porque nós não somos classe dominante, nós somos a classe trabalhadora, nós somos a base da pirâmide. Né? Isso era assim lá no sistema da época do modo de produção escravista, Grécia, Roma clássica, né? Depois no modo de produção feudal, que eram os servos, e agora no sistema capitalista somos nós os trabalhadores. Nós estamos na base, nós sustentamos com o nosso trabalho, com nossa mão de obra, a classe dominante, né? Então, Gramsci dizia, ó, contrapondo-se aos ideais burgueses transmitidos pela escola e pelos meios de comunicação, esses intelectuais defendem outra forma de pensar, agir e sentir, na sociedade em que vivem. Ou seja, ele dizia que, nesse caso aqui, a gente tem como fazer diferente, e não apenas beber, aceitar o que a classe dominante quer que a gente faça, que a gente aceite. E isso, para a classe dominante, é perigoso. Por isso que, muitas vezes, quando se fala, vamos fazer uma escola popular, vamos ter um modo de produção, aliás, uma escola diferente, crítica, porque o conhecimento, tanto de filosofia como de sociologia, como de outros conhecimentos, faz você ver o mundo diferente, e não o mundo como era que estava, né? Como a sociedade como está posta, que é uma sociedade com o pensamento dos ricos, ou seja, o pensamento burguês. Então, gente, já Bourdieu, né, reformulou um conceito da violência simbólica para designar formas culturais que impõem como normal um conjunto de regras não escritas nem ditas. Ou seja, passa a ser tão natural de uma forma que as pessoas acabam achando anormal quando você pensa diferente, né? Que aí a classe dominante diz, você é de esquerda, você é comunista. Não, na verdade a gente é do lado dos trabalhadores. Como nós devemos ser. Já pensou um trabalhador sem ser do lado do trabalhador? Não pode ser normal uma pessoa dessa, né? Mas tem gente que pensa assim, que pensa do lado do patrão, por quê? Porque o patrão pensa que ele é rico. Quando, na verdade, nem classe média é pobre, nós somos pobres. Então, ó, um exemplo aqui, ó. A dominação masculina é um exemplo. Aí veja lá, ó. As mulheres consideradas assim, nessa sociedade naturalmente
mais fracas e sensíveis. Ou seja, as pessoas passam a aceitar que a mulher tem que ser submissa sempre. Por quê? Porque biologicamente ela é mais fraca. Ela é mais fraca porque o corpo, músculo, ossos, né, a altura. Mas ela não é mais fraca, é um ser humano igual aos homens. Muda apenas o sexo. Mas aí se passa esse pensamento, essa forma, e as pessoas acabam aceitando. E o pior, as mulheres passam a aceitar isso como certo. E quando uma mulher pensa diferente, aí ela é rotulada e passa a ser desprezada pelas demais. Isso acontece muito, né? Lógico que isso está diminuindo bastante. Isso nos países mais desenvolvidos, isso já praticamente não existe, né? E aí a sociedade passa a aceitar, né, com naturalidade, né, essas ideias como se fossem ideias verdadeiras. E não são ideias verdadeiras. Para o Bourdieu, é pela cultura que os dominantes garantem o controle ideológico, ou seja, através de quê? Das artes, da música, das novelas, dos filmes, o próprio jogo de futebol, as músicas, né? Hoje até os forrozeiros, que não são forrozeiros de verdade, né? Tá lá ostentando, é paredão, é uísque, não sei o quê, é Red Bull, é bebida cara, como se todo mundo que fosse pro forró tivesse a mesma condição. Ele tem condição porque ele está ganhando dinheiro. Então, aquela pessoa mais simples, começa a consumir aquilo como se fosse ele fizesse parte da classe dominante, né? Como diz o outro, estourado. Na verdade, não está. Você está lascado, né? Então, assim, as práticas culturais distinguem quem é de uma classe ou de outra. Ou seja, se você não tiver aquela prática cultural, então então você é de outra classe. Mas eles querem que a gente faça a mesma coisa que eles para parecer que a gente é da mesma classe. Então, ó, os cultos, né, segundo eles, entre aspas, né, têm conhecimento científico, né, muita leitura, tal, né, artístico, literários, que os opõem aos incultos. Isso é resultado de uma imposição cultural, ou seja, violência simbólica. Ou seja, se você tem cultura, você é culto, você domina. Quando, na verdade, basta você ter uma boa educação, não precisa estar nessa elite. Você tem que combater esse tipo de pensamento. Então, ó, a violência simbólica, eu vou ler aqui para vocês, sem fazer comentário, prestar atenção. A violência simbólica ocorre de modo claro no processo educacional. Na escola, deve-se obedecer a um conjunto de regras e aprender saberes pré-determinados, ou seja, já está determinado. Ou seja, se algum de vocês fizer alguma pergunta, alguma contraposição, lá na escola já está pronto para que você não diga nada, você apenas escute. Então, essas regras e saberes não são questionadas normalmente. Não se pergunta quem os definiu, quando na verdade já está definido pela classe dominante. Né? A nossa própria escola, os ensinamentos, né, se a gente não tiver cuidado, já está feito para que o filho da classe trabalhadora continue do trabalho mais pesado. E o filho da classe dominante, né, continue na elite do poder. É só um exemplo quando foi feita a reforma educacional. Quando teve o golpe de 2016, a primeira coisa que o presidente fez, que tomou o poder com o golpe de 2016, o Michel Temer, que derrubou a Dilma, a primeira coisa foi fazer a reforma educacional. Por quê? Não tinha reforma política para fazer, não tinha reforma fiscal para fazer, e outras reformas. Por que é que ele foi fazer primeiro a reforma educacional? Ora, porque era justamente dominar o conhecimento das pessoas. E fizeram a reforma educacional. Ou seja, diminuiu as disciplinas que eram lúdicas, que eram artísticas, que eram sociais e colocou mais as outras disciplinas. Agora, isso na pública. Agora, na educação prática, ficou aberto. Ora, onde é que um político desse, ou um empresário desse, uma pessoa rica, um banqueiro desse, ele quer que o filho dele tenha menos arte? Saber dos artistas clássicos, não saber de música, não saber de pintura, não conhecer os filósofos, não valorizar os esportes. Não, ele quer isso, porque é uma forma de dominar, dele se tornar culto na escola particular. Na pública, não, é bem pouquinho, pode observar. É o contrário.
É tanto que lá, né, por quê? É uma forma da classe dominante continuar com mais uma cultura bem mais abrangente do que os filhos da classe trabalhadora. Certo? Quando é que isso vai mudar? Aí só com outra reforma, porque agora isso daí já é lei. Vai lá na LDB que você vai encontrar isso aí. E aí, ó, Theodor Adorno e Max Horkheim já pensa diferente, né? Ele já diz que é a cultura e ideologia como base no conceito de indústria cultural, cujo objetivo é a produção em massa de bens culturais para ser consumidos como qualquer mercadoria. A gente até falou esse tema anteriormente, né? Eles dizem que o quê? Que tudo isso, então o cinema é uma mercadoria? É. Revistas é uma mercadoria? Sim. Os seriados lá, Netflix, é uma mercadoria? É. Futebol é uma mercadoria? Pablo Vittar é uma mercadoria? É. Aviões do Forró é uma mercadoria? É. Anitta é uma mercadoria? É. Então, jogue isso aí para vender, a população vai consumir e tá tudo beleza. Ele está consumindo. Então, veja bem, as empresas envolvidas na indústria cultural, né, as televisões, né, por exemplo, tem a lucratividade, né, lucra muito com isso, né, os Big Brother da vida, né, que a audiência é altíssima, né, bate recordes, né. As empresas envolvidas na indústria cultural têm a lucratividade e a adesão incondicional ao sistema dominante como fundamentos e colocam a felicidade nas mãos dos consumidores mediante de alguma mercadoria cultural. Ou seja, se aquele time lá que você torceu, o cara que ficou lá que não foi eliminado no Big Brother, você está feliz, você comprou mercadoria. Uma nova música lá da Anitta, uma nova música lá do Chão de Avião. Então você está consumindo aquilo e você não se preocupa com a sua qualidade de vida de verdade, que é a econômica, que é onde dói mais, né? Que a parte do corpo que dói mais, que é o bolso, a fome. Mas você está consumindo. Então parece que tudo está normal. Então, gente, ó, aqui essa foto aqui, é de um shopping, né? Ó, ao consumir produtos culturais, nos sentimos integrados a uma sociedade imaginária. Ou seja, não é uma sociedade verdadeira, sem conflitos e sem desigualdades, né? A indústria cultural promove uma fuga do cotidiano. O indivíduo se aliena para poder continuar aceitando a exploração do sistema capitalista. Ou seja, sua cabeça, o que é você se alienar? Alienar, que quer dizer que vem de alienígena, de outro lugar, de outra pessoa. Você não pertence mais a você. Você pertence a outra pessoa. Você não é seu, né? Alienação econômica. Quando você paga, recebe seu salário, você está vendendo sua mão de obra. Então você não é de você mais. Porque você vendeu seu corpo, você vendeu sua mão de obra intelectual ou sua mão de obra física, braçal, né? Então a indústria cultural promove uma fuga do cotidiano, você está fugindo daquilo. O indivíduo se aliena para poder continuar aceitando a exploração do sistema capitalista. É uma forma de você fugir do seu sofrimento. Qual é o sofrimento? É você não ter uma moradia digna, é você não ter uma boa internet, que isso é básico nos países desenvolvidos. É você não ter uma comida com qualidade. Não estou falando quantidade, não, qualidade. Né? Então, você não tem um salário digno. Então, você consome isso, você está fugindo dessa realidade. Você está consumindo e está aceitando tudo aquilo que a classe dominante está impondo para você. Então, ó, o avanço contínuo da tecnologia, dos meios de comunicação, não invalida o conceito da indústria cultural. Né? Por quê? Não. Ó, produtos de baixa qualidade têm a oferta justificada pelo argumento de que atende às necessidades das pessoas, que desejam apenas entretenimento e diversão. Eles dizem muito isso. Não, mas aquelas músicas são ruins, aquela banda é ruim, aquele filme, aquela novela não vale nada, não sei mais do que. Mas aí tem a desculpa. Não, mas tem gente que gosta e está na expectativa deles, e aquelas novelas mexicanas, né, que tem muito no SBT, né, e vende, tem muita audiência. Então, eles dizem que é uma forma de você se adequar àquela necessidade. Então, mas
Esses produtos são oferecidos tendo em vista a necessidade das próprias empresas. Ou seja, na verdade, não é porque as pessoas sejam a necessidade da pessoa, porque se você colocar coisa com qualidade, as pessoas também vão consumir. Mas colocam com baixa qualidade, né, com ritmos aí que a gente sabe que são de desconfiar, porque o lucro é maior. Quanto menor a qualidade, você está vendendo por um preço como se fosse barato, mas não é, acaba sendo caro o consumo, né? Então, ó, entre aspas aqui, ó, o mundo maravilhoso e sem diferenças, que não é maravilhoso de forma alguma, e que existe diferença sim, né? A gente tem que ter essa consciência que existem diferenças, né? Está presente nos programas de televisão, ó. Então, o cientista social italiano, ó, Giovanni Sartori, ele diz, ó, reflete sobre esse meio de comunicação. Até o advento do cinema, no final do século XIX, início do século XX, o universo da comunicação era puramente linguístico. Que a linguagem fosse escrita, quer fosse falada. Ou seja, apenas livros. Né? A gente não tinha outras formas de comunicação. Tinha lá o telégrafo, né? Mas nós não tínhamos nem o telefone depois um pouco, né? Então, era outra forma de ver o mundo. E aí, ó, com a televisão, ó, nascida em meados do século XX, década de 50, né, surgiu uma situação completamente nova, em que o ver tem preponderância sobre o ouvir. Sobre o ouvir. Ou seja, a TV ela ficou mais importante do que o rádio. Né? Não que o rádio não seja importante, que ainda hoje é bastante ouvido, né? Mas aí a parte de ver, ela superou isso. Então, ó, aí ele diz, a televisão produz imagens e apaga conceitos. Mas, desse modo, atrofia nossa capacidade de abstração e, com ela, toda a nossa capacidade de compreender. Então, você imagine aí, se ele está falando da televisão, que esse pensador italiano é lá do século XX. Então, imagine o que se dizer das crianças e adolescentes hoje nos celulares. Né? Como é essa situação? Né? Ou seja, porque isso deixa as pessoas refletem, param de refletir menos, param de querer ser mais, digamos assim, interativas com outras pessoas. A socialização ela diminui, né? E tudo aquilo lá do telefone, elas passam a achar que aquilo ali está tudo pronto e não vão ler o livro, não entram num site de boa qualidade, e aí tem os fake news, né? E as desgraças que a gente está passando hoje, por exemplo, como na política, de quem se elegeu, para não dizer o nome de ninguém, né? Mas, desse modo, atrofia nossa capacidade de abstração, ou seja, de absorver, de assimilar coisas boas, porque você só recebe. E aí, com ela, ó, lá no final, ele coloca toda a nossa capacidade de compreender, porque já recebe tudo prontinho. Isso é muito ruim, principalmente para criança e adolescente. Se isso já está acontecendo com os adultos, que era para ter um discernimento melhor, uma diferenciação melhor, você imagina aí para as crianças e adolescentes, né? Aí a pergunta aqui, ó, está tudo dominado? Né? Várias críticas foram feitas à ideia de que a indústria cultural estaria destruindo nossa capacidade de discernimento. Né? Aí, será se está mesmo? Será se está acontecendo? Né? Então, Walter Benjamin acreditava que a indústria cultural poderia ajudar a desenvolver o conhecimento, pois levaria a arte e a cultura a um número maior de pessoas. É verdade, a indústria cultural, de produzir muita coisa, deixou... Todo mundo tem direito a ver essa questão cultural. Mas até que ponto essa cultura da classe dominante ela não faz nem interferir para dominar mais a classe trabalhadora? Né? Então, para Benjamin, ó, é evidente que a ideologia dominante está presente nos produtos da indústria cultural. Lógico, isso aí não resta dúvida. Né? A ideologia da classe dominante está em cima de todos os produtos. A gente passa a achar que a gente faz parte desse meio. Mas economicamente, não. Quando eu digo economicamente, você pode até consumir, mas você não faz parte, você não domina a política, você é dominado pela política. O próprio sistema eleitoral nosso faz com que a gente acabe elegendo os mais que os partidos consideram com mais capacidade financeira, e não quem realmente deveria nos representar. Então, ó,
Muitos indivíduos tendem a reproduzir o que veem ou leem. Você reproduzir, só colocar aquilo que vê que lê, mas pode ser coisa falsa, pode ser não é coisa, pode não ser uma coisa boa para nós, o que a gente está lendo. Dependendo de quem colocou aquilo, quem escreveu aquilo, você acaba aceitando, né? Mas a maioria das pessoas seleciona o que recebe e reelabora a informação, ou seja, aí onde está a visão crítica, tá? Do grego, da filosofia grega, criticar, julgar, duvidar de tudo. Né? Você recebe aquilo pronto, mas você, epa, vamos olhar isso aqui, se procede, vamos ver se isso aqui é dessa forma mesmo. Está favorecendo quem? Será que é verdade? Vamos comparar com o outro? Aí é onde está. Você ter acesso a boas leituras, não importa se é pela internet, computador, telefone ou na biblioteca. Então, nem todos recebem as mesmas informações, porque é de acordo com o que você, a forma como você lê, a forma como você compreende. Então, ó, pesquisando a ação da indústria cultural, percebe-se que os indivíduos não aceitam pacificamente tudo que lhe é imposto, e não devemos aceitar. Porque aceitar é você aceitar a classe dominante do jeito como está a situação. E não é para nós aceitarmos. É para a gente se rebelar, sim, dizer um não e escolher o que, é que a gente quer consumir, e não o que é jogado de cima para baixo. Então, numa perspectiva de enfrentamento ou resistência, a gente não aceitar essa situação, há um processo de contra-hegemonia que ocorre dentro e fora da indústria cultural. Então, o que é isso, essa contra-hegemonia? Contra o que? O pensamento hegemônico, o pensamento de massa dessa indústria cultural, né? Nos próprios meios de comunicação, há críticas ao que se faz na indústria cultural. Fora dos meios de comunicação, intelectuais também criticam o que ocorre em todas as áreas culturais, né? Outros procuram desenvolver produtos culturais não massificados ou manter canais alternativos de crítica e informação. Aí é onde está. Esses canais alternativos, né? Esses produtos, né, alternativos, muitas vezes não chegam à grande população. Por quê? Porque os grandes meios de comunicação, as grandes empresas de comunicação, ou intelectuais, ou de livros, seja lá qual produto seja, né, elas estão nas mãos de quem? Dos ricos, da grande burguesia. Então, dificilmente vai ter uma abrangência maior. Hoje está mudando. Por quê? Porque hoje, com os meios de comunicação, os aplicativos que se popularizou e com as redes sociais, a gente está conseguindo quebrar essa situação e mostrar outra forma de ver, né? Na eleição passada, por exemplo, a gente teve que não se julgou, e se julgou errado, os fake news, porque os disparos em massas é proibido por lei, mas disparou. Todo mundo recebeu mentiras e mentiras e mentiras e deu no que deu, né? Então, ó, milhares de pequenos grupos no mundo desenvolvem produções culturais específicas de seu povo e grupos de origem. Mas veja que são coisas que é muito difícil de você massificar. Por quê? Porque como são coisas restritas a determinados grupos, né, não é massificado. Então, você fazer com que sua cultura continue tradicional, fazer com que sua cultura mantenha-se sem dar lugar à cultura hegemônica de massa, como se a cultura nossa fosse igual à dos Estados Unidos, da Europa, e não é. Cada cultura nossa, de acordo com a nossa região, nossa cidade, ela deve ser preservada, que é uma forma da gente não permitir que a gente seja dominado ideologicamente por outra cultura ou economicamente por empresas, pela classe dominante. A gente tem que se manter essa resistência e a escola é uma forma disso acontecer. Né? Então, gente, a internet, né, que a gente já se falou, né, a internet originou-se de um projeto militar dos Estados Unidos na década de 60, né, 1960. Tratava-se de um sistema no qual as informações eram geradas em muitos pontos, não ficava armazenada num único lugar, se espalhado. Então, quando isso se popularizou, na década de 90, que foi só agora, há pouco tempo, década de 90, 2000 se popularizou, né, o modelo foi utilizado para colocar em contato pesquisadores de diversas universidades, né? Depois se expandiu, que aí as universidades foram pegando as pesquisas de um, juntando com a do outro, fazendo interferência com o outro, fazendo contraponto, e aí, felizmente, né, se chegou a uma população maior, e hoje a gente tem acesso, né, a isso que antes nós não tínhamos, né? Veja que é difícil demais, né, isso acontecer, porque numa sociedade brasileira que está
se empobrecendo. A gente voltou aos anos 80, economicamente, né? E ainda uma coisa que no mundo os países mais envolvidos já é uma coisa simples, aqui no Brasil ainda é uma coisa de outro mundo, internet de qualidade. Né? E não é barato, é caro. Então, ó, a internet é o espaço onde há mais liberdade de produção. Por quê? Porque você pode ficar independente sem depender dos grandes meios de comunicação, das grandes empresas, das multinacionais, dos grandes bancos, né? Porque nessa produção, né, você veicula mensagem, manda notícia, recebe notícia, diz que a notícia está errada, que tem outra notícia que é verdadeira, que aquela ali é incompleta, né? Espalha cultura, espalha arte, todo tipo de arte, e tudo que possa ser transmitido por esse sistema. Então, facilitou muito, democratizou, e vem desmascarando muita gente ruim, muito político ruim, muita empresa mal intencionada, né? Se não fosse a internet. Então, tem que ver que até que ponto nós vamos chegar no nível que isso está democraticamente espalhado, que todos tenham acesso de verdade, né? Principalmente na educação. Então, nesse meio de comunicação, ó, palavras, imagem, música, né? Tudo é transmitido com muita rapidez para todos que estiverem conectados, né? Essa tecnologia de informação oferece possibilidades quase infinitas de pesquisa, que nós já sabemos, não precisa nem falar sobre isso, que todos nós já sabemos, né? Já pensou? Há um tempo atrás, a gente tinha as enciclopédias que só quem tinha era gente rico, né? A elite possuía, que era um monte de livro, e hoje a gente tem a Wikipédia, né? Que essa Wikipédia, qualquer pessoa pode chegar lá, se escrever e colocar um conhecimento tal, ou dizer que aquilo está errado, ou seja, já é uma liberdade que você tem, já é uma democracia, né? Então, dependendo de como é utilizada, a internet pode empobrecer a capacidade de pensar ou ser um instrumento para a obtenção do conhecimento, né? Você tem que, quem tem filho, tem que ter muito cuidado com isso, e a gente tem que policiar não só as crianças e adolescentes, a gente tem que se policiar também, porque saber e como a internet é boa para ser utilizada, essa questão da não sermos ideologicamente dominados, a gente ter cuidado com essa indústria cultural, para que seja uma indústria cultural popular mesmo, e não da elite, seja uma classe, uma ideologia do povo e para o povo. Né? Tá ok, pessoal? Então, o que a gente tinha sobre ideologia, espero que vocês entendam, né? Eu vou colocar o vídeo depois para vocês, vou colocar no mural, e vou também colocar texto sobre isso aqui, vamos trabalhar em cima disso aqui, vou colocar um link também para que vocês possam pesquisar, tá certo, sobre o assunto. Até que ponto a ideologia ela tem esse poder da classe dominante de dominar nós, trabalhadores, e como a cultura de massa, ela influencia dentro da sociedade. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, pessoal.